O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. A virada de ano já passou. Teve queima de fogos à meia-noite do dia 1º, aquele almoço bem servido com a família e amigos. Para alguns, a tentativa de curar a ressaca e mais uns dias de folga antes de enfrentar o implacável calendário. Isso no caso de quem está no dia a dia das prefeituras de 4 das 5 cidades da região do Polo Têxtil. Para elas, 2020 começa de fato hoje, segunda-feira, 6 de janeiro, quando é iniciado o expediente depois do recesso nos passos municipais de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Sumaré. O pessoal de Hortolândia voltou ao trabalho logo no dia 2. Em comum entre elas, nesse ano, a inevitável expectativa pelo que está por vir daqui a menos de 10 meses. No dia 4 de outubro, os eleitores vão às urnas com a possibilidade de colocar novos nomes na principal cadeira de cada cidade. Além dos prefeitos, os candidatos a vereador também passarão pelo teste das urnas em 2020. Em 3 cidades, a mudança no comando do governo municipal é certa, já que os atuais ocupantes dos cargos não podem concorrer à reeleição. Mas como eles enxergam o status de cada município na abertura desse último ano de mandato? E qual o cenário da corrida eleitoral em cada um deles? Eu sou Bruno Moreira e esse é o assunto de hoje do Além da Capa, o primeiro de 2020. Vale reforçar aqui o recorte desse episódio, as 3 cidades que terão novo prefeito em 2021, Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Em Sumaré, com Luiz Dalben, do PPS, e em Hortolândia, com Ângelo Perugini, do PDT, existe a possibilidade de reeleição. Por isso, eles serão tão ouvintes quanto você e não personagens dessa edição. Só que tem uma coisa. Para ouvir os prefeitos a respeito de como começa um ano que, em termos práticos, ainda não foi iniciado dentro da rotina das prefeituras, a gente precisa retornar alguns dias de volta para 2019. Entre 16 e 19 de dezembro, os prefeitos da região participaram do programa Resumo Gold, transmitido pela FM Gold 94.7, emissora do Grupo Liberal. Eles foram convidados a vir ao nosso estúdio para um balanço das suas realizações em 2019. E aqui no Além da Capa, eu vou reproduzir basicamente as respostas a uma mesma pergunta feita aos 3 prefeitos. Em linhas gerais, a gente gostaria de ouvir do senhor como foi esse 2019 na gestão da coisa pública em Americana, como o senhor entende que termina esse ano diante daquilo que foi lidado, daquilo que você executou junto da sua equipe aqui na prefeitura e nos assuntos, nas áreas que estão relacionadas. Queria começar a nossa conversa, Bill, falando na sua visão, em linhas gerais, qual o seu sentimento sobre esse 2019, que ainda tem alguns dias pela frente, mas já está terminando naquilo que lhe cabe, né, na gestão da prefeitura de Nova Odessa, o que você pensa, melhor dizendo, como o maior destaque da gestão aí em 2019 em Santa Bárbara? Esse som que você já ouviu 2 vezes nesse episódio tem explicação. Pense nele como um asterisco sonoro. Isso porque a condição do prefeito de Americana, Omar Najjar, sobre poder ou não ser candidato está sujeita a interpretações. Elas vão ser explicadas daqui a pouco pelo repórter George Aravanes. Antes, a gente ouve o que o próprio Omar falou ao Resumo Gold do dia 16 de dezembro. Eu vou dizer o seguinte, o ano começou muito difícil, né, para nós, Americana, passando a fase que tinha passado, né? Mas eu, com a ajuda de todos aí, secretariado, funcionário público, nós conseguimos aí equacionar essas situações, e eu posso dizer que no final do ano nós estamos aí realizando uma série de
de coisas que a gente pretendia cumprir e seria nossa obrigação pagar todos em dias e fornecedores. Hoje a prefeitura, nós estamos com uma tranquilidade que nós estamos pagando todos os fornecedores até o dia 30 de novembro desse ano. Nós deixamos praticamente a casa em ordem. Nós temos esses 17 dias aí de dezembro e que nós pretendemos também quitar. Eu tenho fé e a Americana correspondeu, a população entendeu as dificuldades que nós tivemos, mas graças a Deus, e eu agradeço a Deus e a pessoal que teve compreensão e entendeu que não é fácil de uma hora para outra assumir uma prefeitura numa situação que se encontrava. Então eu estou feliz e espero corresponder a todos os anseios da população americana, como a gente tem feito durante todos esses anos. O George Aravanes fala pra gente sobre como está o desenho eleitoral da cidade nesse começo de ano e esse cenário sujeito a interpretações envolvendo o prefeito Omar Najjar. Em Americana, a grande incógnita do cenário eleitoral é a participação do prefeito Omar Najjar no pleito de 2020. Existe uma dúvida se Omar pode ou não ser candidato, porque ele já está no seu segundo mandato. E como a Constituição veda uma segunda reeleição, em tese ele não poderia participar. Só que há um entendimento de pessoas próximas ao Omar de que, como o primeiro mandato dele foi tampão só para completar o governo do Diego, que foi cassado em 2014, esse primeiro mandato não contaria. Então, ele poderia sim ser reeleito. É algo discutível, mas, segundo o próprio Omar, há pessoas próximas a ele que entendem que sim. O Omar não diz claramente nem que sim, nem que não. Não descarta. A última vez que foi questionado sobre o assunto, em meados de dezembro, disse que ainda está pensando, não é certeza que não vai ser candidato, embora dê declarações de que a cidade precisa de alguém novo, que é hora de dar chance para alguém, que já fez a parte dele, mas ele não crava nem que sim, nem que não. Pessoas próximas a ele, como vereadores, secretários, acham que ele não quer ser candidato, mas admitem que ele também nunca falou isso claramente. A situação do Omar, essa indefinição em torno de uma eventual candidatura dele, amarra também alguns nomes, por exemplo, o Chico Sardelli, do PV, que quer ser candidato, mas já disse que se o Omar for, ele não sai, não vai disputar contra o Omar. Além do Chico e do Omar, outros nomes já postos aí no cenário quase como certeza são o da vereadora Maria Giovana, que hoje está no PCdoB, vai trocar de partido para concorrer por causa de uma disputa interna. Ela provavelmente vai para o PDT e deve se candidatar, com o vereador Odir Demarque como vice. O Ricardo Molina, que foi candidato a deputado federal em 2018, também já se lançou como pré-candidato pelo Republicanos. E outros nomes ainda são ventilados. O PSOL já definiu o professor Adriano como pré-candidato e alguns nomes ainda são ventilados. O PSDB já definiu que terá candidato, vem falando isso desde 2018. O nome, o que indica, tudo indica internamente que seria o vereador Rafael Macris, embora nem ele nem o partido falem isso abertamente, dizem que o candidato não está definido, que tem vários nomes. Uma possibilidade aí cogitada internamente é que o pai do Rafael, o deputado federal Vanderlei Macris, poderia ser um nome, dependendo do cenário, mas internamente trabalha-se com a possibilidade do Rafael. E existem alguns outros nomes sobre os quais não há certeza, como, por exemplo, o vereador Wellington Rezende. O Wellington não fala claramente sobre o assunto, não diz que sim, nem diz que não. Lembrando que ele foi candidato em 2014 na eleição suplementar, foi derrotado pelo Omar quando o Diego foi cassado. E nos bastidores do cenário político é tratado aí como um virtual candidato. E o prefeito cassado, Diego Denadai, também tem trabalhado em torno do nome da irmã dele, Thalita Denadai, que pode ser lançada aí como uma eventual candidata também. No dia 17 do mês passado, o prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza, do PSDB, esteve aqui na FM Gold.
Em 2020, ele encerra o seu segundo mandato consecutivo, totalizando 8 anos à frente da prefeitura e, portanto, não pode estar nas urnas em outubro. Olha, primeiro dizer que o ano não foi, dizer que o ano foi ruim, não foi. Foi um ano, graças a Deus, sem enchente, sem tempestade, isso tudo já é algo sem grandes tragédias, isso já ajuda. Questão financeira, a esperança que nós tínhamos, mudança de governo, eram as melhores. E lógico que por mais que nós esperávamos grandes mudanças, mas foi logo no início aí, se manteve estável. Então, eu posso fazer uma avaliação com tranquilidade, dizendo que Nova Odessa, nós conseguimos honrar todos os compromissos, conseguimos avançar em alguns setores e foi um ano bom, né? De tudo eu posso dizer para você que nós, prefeitos, somos igual comerciante. Comerciante vendeu tudo. Você chega nele e fala, e aí, foi bom? Ele fala, esse ano não foi bom ainda. Então sempre tem espaço para melhorar, viu, Bruno? Tem teto para crescer, né? Sempre tem teto para crescer em Nova Odessa, por mais que a gente por mais que você trabalha, faz, mas sempre vai ter um espaço aí para melhorar, seja qual a área que for. Mas economicamente para a cidade foi um ano aí no esperado, quer dizer, não ultrapassou grandes metas, não atingimos a meta em cima mesmo, nem a mais nem a menos. Foi um ano bom, vamos dizer assim. O repórter André Rossi acompanha o dia a dia de Nova Odessa para as mídias do Grupo Liberal e conta pra gente qual é o cenário por lá. Durante todo o seu governo, o prefeito Bill nunca trabalhou a figura de um sucessor. Isso era algo até que antecessores dele costumavam criticar, né? Como o Manuel Sanmartin, dizendo que o Bill era um prefeito muito atuante, mas que não se preocupava tanto com essa sequência, né? Em fazer um candidato. E de fato, tudo que já foi divulgado, falado tanto oficialmente quanto extraoficialmente, é de que o Bill apoiaria o candidato que o PSDB escolhesse. Isso o próprio prefeito já disse também em algumas oportunidades. Hoje o cenário é o seguinte: no finalzinho de 2019, o André Faganello foi eleito como novo presidente do Diretório Municipal do PSDB e já disse que vê no Dr. Lourenço uma liderança, uma pessoa que poderia aí concorrer para a prefeitura em 2020. O Bill abertamente não apoia ninguém ainda, né? Só diz que seria quem o PSDB escolhesse, então talvez o nome principal saia daí. Já em relação aos vereadores, 2 deles têm falado abertamente em se candidatar em 2020. Um é o Nenê Resch, que era líder do governo Bill até a volta do Pelé para a Câmara. Ele que é candidato do MDB, foi eleito pelo MDB, na verdade, e depois migrou para o Cidadania. Então tem falado abertamente em concorrer. E a Carla Lucena, que hoje está no PSDB, partido aí do Bill, e também do Dr. Lourenço, por consequência, deve migrar aí na janela partidária que vai abrir em março, mais ou menos, deve confirmar sua ida para o PL e possivelmente será uma das candidatas a prefeito em Nova Odessa. O Thiago Lobo, o vereador, também aparece em algumas conversas de bastidor, já disse anteriormente que teria interesse, mas ainda é um nome um pouco mais a ver, vamos ver, né, exatamente se ele realmente faria a candidatura já em 2020. E fora desse atual cenário político, a gente tem também a figura do Dr. Nivaldo, que voltou a ser notícia no ano passado por conta de representações que protocolou na Câmara, pedindo a cassação do Bill por conta de polêmicas que o prefeito se envolveu por conta de uso de dinheiro público em benefício de um amigo que acabou falecendo, como o Liberal detalhou ao longo do ano. Então é um nome também que pode aparecer no cenário político de Nova Odessa esse ano. Fato é de que o governo Bill não está com uma boa relação com a Câmara, então é possível que a gente veja bastante atrito neste ano em Nova Odessa, né? Houve muito desgaste para aprovar a lei orçamentária agora na reta final, a prefeitura entrou na justiça porque a Câmara rejeitou o projeto, então os nervos estavam bem aflorados nesse finalzinho de 2019, a tendência é que isso continue em 2020.
A exemplo do Bill em Nova Odessa, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, do PV, também conclui em 2020 um ciclo de 8 anos na prefeitura e não pode concorrer a uma nova reeleição. Ele esteve no Resumo Gold do dia 19 de dezembro. É um ano de conclusão do que já foi lançado, lançamento e conclusão, porque o nosso planejamento prevê tudo que vai ser lançado ser concluído até o final desse ano de 2020, fechando um ciclo que passou por todos os setores da administração pública, né? Fundamentalmente, os avanços maiores na área da saúde, como nós falamos já anteriormente, a reestruturação total da saúde e o acréscimo de unidades que nós não tínhamos no nosso sistema, a parte da educação, que nós vamos, se tudo correr bem, ampliar em talvez aí mais 600 ou 700 vagas esse ano de 2020. Lembrando que quando nós iniciamos em 2013, Santa Bárbara tinha 1.500 vagas de creche. Nesses últimos 7 anos, nós criamos praticamente 2.000 vagas de creche. Hoje temos aproximadamente 3.500 vagas ofertadas e vamos criar mais 700. Nós estamos aí beirando, portanto, o patamar de quase triplicar a oferta de vagas de creche na nossa cidade. Continuar os avanços na educação. Santa Bárbara saiu de um patamar intermediário em termos de qualidade do ensino, medido pelo IDEB. Hoje é um dos melhores IDEBs da nossa região metropolitana de Campinas. E a gente tem uma tendência de avançar ainda mais. E a parte da segurança, né, Bruno? Que nós tivemos a implantação dos primeiros sistemas de tecnologia voltados para a segurança, o vídeo monitoramento, que nós introduzimos em 2014, e que agora, nesse ano de 2019, nós conseguimos dar um salto, saindo de 9 câmeras que faziam o cinturão de entrada e saída do município para 75 câmeras. Né? E nós vamos ter ainda mais um acréscimo de outras tecnologias. Lembrando que Santa Bárbara do Oeste foi a primeira cidade do Brasil a utilizar o patrulhamento aéreo por drones na sua segurança, né? Foi a pioneira nisso aí. E esse é um investimento que a gente faz, além do investimento na própria corporação, a duplicação, triplicação praticamente da frota, né, de viaturas da nossa Guarda Municipal, muito mais preparada e equipada. Enfim, são as 3 prioridades que caminham junto com o desenvolvimento viário e de organização que o município viveu nesses últimos tempos. Se Deus permitir, esse 2020 vai ser um fechamento de um ciclo bastante virtuoso para Santa Bárbara do Oeste. O André Rossi volta a esse Além da Capa para também contar para a gente qual é o panorama político em Santa Bárbara nesse começo de temporada. O principal cenário que já vem se desenhando há algum tempo em Santa Bárbara do Oeste é o Denis Andia a apoiar a candidatura do seu vice, Rafael Piovesan, como prefeito agora em 2020. Desde o início de 2019, o Denis tem feito elogios públicos ao Rafael Piovesan, dizendo que é uma pessoa que o apoiou durante todos os 8 anos de governo, que tem o perfil que ele julga necessário para dar continuidade aos projetos que ele implantou na cidade, né? Então a gente percebia desde o ano passado uma dedicação muito grande do Denis em elogiar as principais qualidades que ele via no Rafael Piovesan. Sempre que a gente questionou, o Denis voltava a tecer elogios, mas nunca confirmava que de fato seria o Rafael Piovesan. Tanto que hoje a gente ainda não tem a confirmação da pré-candidatura, por exemplo. Mas o cenário mais possível, mais indicado, é que realmente isso aconteça e o Rafael Piovesan seja o candidato. Aí o que a gente tem em aberto é quem seria o vice. E nesse cenário a gente tem pelo menos 3 vereadores que já teriam demonstrado interesse, vamos dizer assim, em entrar nessa chapa, ser vice do Rafael Piovesan. Um deles é o Felipe Sanches, que é o atual presidente do Legislativo, o Cadu Garçom e o Marcos Fontes, que é filho do vereador Carlos Fontes, né, na verdade, é suplente de deputado estadual e atual presidente do PSL na cidade. Então essa vaga do vice ainda está em aberto, vai depender das costuras e dos acordos políticos que sejam realizados ao longo do ano. E a principal força de oposição é o vereador Dr. José, do PSDB,
que no começo de 2019 estava com uma atuação bem intensa na Câmara, liderou e presidiu a CEI sobre o parcelamento de salários que foi dos servidores da Prefeitura, que foi de longe a principal polêmica que o governo Denis Andinho enfrentou em 2019. No segundo semestre teve atuação um pouco mais discreta, mas ainda assim é um nome muito forte. Teoricamente teria apoio dos deputados aí do PSDB, no caso Vanderlei Macris federal, Cauê Macris estadual, mas ainda é um cenário também meio duvidoso. A gente não sabe qual seria a força do Dr. José para articular de fato uma campanha forte, uma campanha que traga outros partidos para a coligação e que possa ter força de, na verdade, fazer frente a uma eventual chapa de Rafael Pelvezan com qualquer um desses três vereadores, né? Ou melhor, 2 vereadores e o Marcos Fontes, que é suplente de deputado. Vale lembrar que até 4 de outubro tem muita água para rolar. Dia 4 de abril é o limite para os partidos interessados em disputar a eleição terem os registros aprovados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto ocorrem as convenções para a escolha de coligações e candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador. É nesse período que os nomes de candidatos são formalizados. A propaganda eleitoral, inclusive na internet, é permitida a partir de 16 de agosto. O período de debates no rádio e na televisão acaba em 1º de outubro. E aí sim, no dia 4 do mesmo mês, ocorre o primeiro turno em todo o país. Como nenhuma cidade da RPT tem mais de 200 mil eleitores, não existe a possibilidade de segundo turno. E no próprio dia 4, a gente já fica sabendo quem são os eleitos. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio, seja o Spotify, o Deezer, o Castbox, o Google Podcasts ou mesmo o YouTube. E agora, em 2020, também nos agregadores da Apple, o Apple Podcasts e o iTunes. E eu peço sempre, compartilhe o episódio com mais uma pessoa, para que esse formato chegue mais longe. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Segunda que vem tem mais.